Olá, que Boa alegria tarde, João. Como estre- vai? estrear este programa de entrevistas com o pastor Paulo Roberto Soria. Paulo Roberto Soria é uma autoridade, um ícone dos batistas brasileiros, e ele é paulista, não é isso? É paulista, foi missionário na igreja, dos batistas na França e depois foi para a igreja, ficou dois períodos na igreja da Tijuca, no Rio, e depois também foi, ali depois da França, foi para São Paulo, onde pastoreou a igreja batista a Igreja Evangélica Batista do Alto da Moca, por 33, 4? E três. 33 anos, exatamente. 33. Pastor Paulo, bem-vindo. Muito obrigado por ter atendido o convite do Grupo Obreiros de Valor. E aqui estamos nós para ouvir e aprender das suas experiências. Eu que Comece. agradeço a oportunidade, pastor João. Uma alegria muito grande revê-lo. Estarmos juntos, mesmo que distantes, não é? E de Isso. continentes diferentes, nós estamos juntos aí. Dou graças a Deus por isso. Uma alegria muito grande em poder participar desse momento. Minha primeira pergunta: como foi sua conversão? Foi criado num lar evangélico ou não? Como é que foi? Não, não fui criado em lar evangélico. Minha conversão é um pouco sui generis. Aqui em São Paulo, que eu nasci no interior, nasci em Barretos, terra do peão de boiadeiro. E viemos para São Paulo, eu não me recordo exatamente quando, mas aí por volta de 6, 7, 8 anos de idade. E fui morar num bairro chamado Parada Inglesa, que era ao lado da linha do trem da Cantareira, famoso trem que deu aí. Se eu perder esse trem, é É. a história aí do trem da Cantareira. E eu morava de um lado da linha do trem e do outro lado tinha uma igreja batista. E que eu não conhecia, porque meu pai era ateu, comunista, ele era filiado ao partido de Luiz Carlos Prestes e completamente ateu, espanhol de nascimento e tendo aversão à religião. E isso, eu, bem criança ainda, não é? Comecei a frequentar, convidado pelas crianças do bairro, convidado para a escola bíblica dominical da igreja, que era do outro lado da linha do trem. E eu comecei a ir como criança, e ali é que eu fui conhecer Jesus como Salvador. Minha mãe era católica, mas não praticante. Então, comecei a frequentar, entendi o plano da salvação. O pastor da ocasião, o pastor Arlindo Rodrigues de Oliveira, me deu uma Bíblia. Eu, com 8 anos de idade, recebo uma Bíblia, né, versão Almeida, com uma É. letra bem pequenininha, e não entendi absolutamente nada do que estava escrito ali, não é? Mas foi a minha primeira Bíblia, e que eu tenho até hoje. E passei um momento, um tempo ali na parada inglesa, acabei saindo um pouco da igreja, eu fui o primeiro na minha família a se converter. Saí um pouco da igreja durante algum tempo, na adolescência, uma pré-adolescência, mas não muito tempo, voltei à igreja, mas já não mais na parada inglesa, mas no bairro Água Fria. E essa igreja de Água Fria era novinha, não tinha patrimônio nenhum, não tinha pastor, era um diácono quem dirigia, e eu acabei indo para lá e quis me batizar. A igreja não tinha pastor, não tinha templo, não tinha nem zelador. Aí eu acabei sendo batizado na igreja Betel, na Alfredo Pujol, em Santana, em São Paulo, por empréstimo, não é? O batistério, e quem me batizou foi o pastor Mário Doro, que era pastor de Vila Maria, por empréstimo, porque a igreja não tinha nem batistério, nem templo, nem pastor.
Uhum. Então, foi assim a minha conversão, Uhum. uma experiência muito agradável. A experiência de família, posteriormente, é algo muito marcante, porque depois, quando eu já estava no seminário, estava terminando o seminário, eu vim a São Paulo, e preguei na igreja do Parque do Chaves, um bairro da Zona Norte também, e meu pai e minha mãe se converteram. Que maravilha. E passou algum tempo, eu fui convidado para vir fazer o batismo deles. Então eu Olha, batizei meu pai, batizei minha mãe. que bonito. Foi assim a experiência de conversão. Uhum. E na esteira da conversão, como é que foi a chamada para o ministério? A chamada para o ministério foi algum tempo depois, né? Eu acabei na Água Fria, eu acabei conhecendo a Carmen Lúcia, minha esposa, eu ainda bem novo, ela também, porque o pastor que veio pastorear Água Fria era o pastor Cornélio Dorta Bernardes. Hum. E pastor Cornélio me dizia, olha, tem uma irmãzinha e tal, mas não é para o seu bico, não. Mas um dia ele trouxe a irmãzinha para um culto e eu comecei então a me interessar e fui à procura dela. Isso para dizer que depois, algum tempo depois, nós nos casamos. Eu saí de Água Fria, fui para Primeira da Penha, onde Cornélio passou a ser o pastor, e dali, ali nós nos casamos, na Primeira da Penha, e fomos morar em Sorocaba, interior do estado, onde eu comecei um escritório de contabilidade. A Lúcia já era formada, eu me formei, terminei minha formação em Sorocaba, já tínhamos o escritório e trabalhei durante algum tempo, e uma oportunidade muito grande para conhecer as pessoas de Sorocaba, ganhar dinheiro, né, porque contabilidade acaba sendo um ramo que pode dar muito dinheiro. Então, e ajudava a Igreja Central de Sorocaba, que é a segunda igreja da cidade. Nos filiamos à igreja, estava lá, pregava, dirigia, como já fazia em São Paulo também, dirigia os jovens e tal. E num determinado momento, em Sorocaba, Deus determina que eu vá para o seminário. E Lúcia era de uma família, pastor Roque Monteiro de Andrade, cunhado dela, pastor Cornélio, irmão, e posteriormente o pai também acabou sendo consagrado ao ministério, Ó. e ela dizia sempre que nem se casaria com o pastor, não queria saber de se casar com o pastor. E de fato não se casou com o pastor, porque eu era contador. E, mas aí nós sentimos essa chamada e fomos para o Rio de Janeiro. Nossa filha primogênita tinha nascido há poucos meses quando chegamos no Rio de Janeiro, Marilu, e foi assim a convocação de Deus. Quando eu procurei o pastor da igreja em Sorocaba, pastor Silvestre da Silva, pastor Silvestre me disse: olha, a igreja não tem recursos para ajudá-lo no seminário. E eu disse: não se preocupe, porque eu tenho recursos próprios e não precisarei. E lá, como contador, chegando no Rio de Janeiro, arrumo um emprego com facilidade. Essa era a minha visão. Aí fomos para o Rio e começamos o seminário. No meu primeiro ano de seminário, acabei indo para a Liberdade. Você mencionou a Igreja Batista da Tijuca, é na Tijuca, É, mas na na Tijuca. da Tijuca, né? É, A Igreja da Liberdade, no Largo da Segunda-feira. isso. Chamada de Deus, É, determinação de Deus. é. E ao longo dessas décadas de ministério, lidando com as igrejas, no dia a dia das igrejas, qual foi o momento mais difícil no ministério, o momento mais desafiador
Mesmo que o irmão não diga o nome da igreja, ou se quiser dizer, fique à vontade, mas qual foi esse momento? Houve. Então, o momento mais desafiador, de fato, foi quando Deus me mandou para o campo missionário, por várias razões. A primeira razão é que eu não queria sair do Brasil. A segunda é que eu estava muito bem na Igreja da Liberdade e, na ocasião, no Colégio Batista. Eu era diretor do internato do colégio e diretor administrativo. O diretor-geral era o professor Eurotildes Maldo do Nascimento. E eu tinha, já desde o meu primeiro ano, estava trabalhando no Colégio Batista, porque eu procurei um escritório de contabilidade, não encontrei vaga em lugar nenhum. Não, Deus não abriu portas. Aí eu fui para Itacuruçá e no primeiro ano do seminário, como seminarista, cuidando dos livros do pastor Elcio Lessa, ele me chama e diz: Sória, você vai para a Igreja da Liberdade. Eu reassumi o pastorado e você vai cuidar lá da igreja. Não me traga problemas, só me chame para ir fazer batismo, dar a ceia, mas você vai cuidar lá no meu nome. E foi assim que eu fui para a Liberdade, no meu primeiro ano, no começo do segundo semestre, Que legal. fui lá como seminarista de Itacuruçá. E a igreja começou a se interessar em me convidar para ser pastor. Eu não aceitei no primeiro tempo, mas aí no início do meu segundo tempo, segundo ano, eu aceitei e fui consagrado em 15 de maio de 1970. Bom, isso para voltar um pouquinho atrás, para pegar o gancho agora sobre o desafio. O meu maior desafio, estes já tinham sido desafios, né? Deixar o escritório, vender o escritório, ir para o Rio de Janeiro, uma outra realidade, foi algo impactante, mas sentíamos claramente que era isso que Deus queria. O segundo desafio foi ir para uma igreja, eu como primeiranista, sem experiência nenhuma de direção de igreja, tinha experiência de membro da igreja, né? Uhum. Aí estive esse tempo, fui consagrado no início do meu segundo ano e continuei o ministério na igreja e continuei o ministério no Colégio Batista. O meu primeiro semestre no colégio, eu dava aula de educação religiosa, dirigia a Igreja da Liberdade e fazia o seminário. O tempo foi passando. Num determinado momento, isso já 7 anos depois de consagrado, eu recebo uma ligação de um professor, ex-professor seu e meu, né, e me dando uma informação. Pastor José dos Reis Pereira, Uhum. nosso professor de história, Claro. né? Uhum. Pastor Reis Pereira me ligou dizendo: Sória, estou chegando da França e quero que você pense numa situação. A liderança batista francesa quer missionários brasileiros. Então, estranhei o pedido, dizia ele, né? Mas está aí. Então, estou com essa incumbência. A França quer missionário brasileiro. Ele disse: vamos orar por isso. Deus vai levantar alguém. E foi a conversa com ele. Passado uns dias, Reis me liga novamente e diz: Sória, você está pensando no que eu te falei? Eu disse: estou, tenho orado por isso. Já tem alguém para ir para a França? E aí a coisa ficou assim: tem você. Pastor Reis, eu não falo francês, eu não gosto da França. E eu não quero sair do Brasil. Mas Deus foi trabalhando no nosso coração. Aí começamos a procura. Então, o grande desafio foi entender que Deus me queria no ministério, depois Deus me queria no campo missionário, e esse campo missionário, França. Foi o grande desafio da minha vida. Meus filhos, já tinha 3 filhos naquele momento, pequenos, e conversamos com eles, eles aceitaram, evidentemente,
uma manipulação dos pais, não é? Mas eles, como crentes, oraram, tal, e entenderam o que seria deixar o Brasil, deixar os amigos, deixar a família, ir para uma terra estranha, de língua estranha, de costumes estranhos. Então, entenderam, isso foi outro grande desafio. Mas aí começou, João, vários colegas nossos me dizem, Sória, desiste disso. Primeiro, a junta não vai mandar um missionário para um país de primeiro mundo. A gente está aqui na América Latina e Portugal, que não é considerado ainda verdadeiramente Europa. É. E essa era a conversa de vários colegas, né? Uhum. E aí a junta aceitou a proposta e me apresentei. Aí a junta me disse: Olha, nós não temos o campo da França não está aberto, mas temos um pedido do Canadá. Você não quer ir para o Canadá? Eu disse: Deus não me mandou para o Canadá. Deus está me mandando para a França. Então, não quero ir para o Canadá. E isso ficou assim muito taxativo, muito claro, e a junta então continuou o processo. E a segunda etapa do processo era eu providenciar o visto de entrada na França como religioso. Cheguei no consulado da França, que é a Maison de France, que é lá no centro do Rio, que você deve conhecer. Então, Conheço. cheguei na Maison de France e fui o primeiro funcionário lá que me atendeu. Perguntei o que tinha que fazer para tirar o visto. Aí ele disse que tipo de visto? Eu disse, um visto de religioso para trabalhar como missionário na França. Ele disse, isso não existe. Não, não há, isso não tem, não vamos, não É, tem. Disse, mas é possível, sei que é possível, sei que tem missionários americanos na França, então por que não um missionário brasileiro? E ele me mandou lá para algum lugar e eu fui conversar com alguém que me deu uns papéis e me disse: preencha isso, entregue, providencie a documentação exigida e talvez daqui a uns 3, 4 anos você tenha a resposta. nossa. Quando É. Deus está na obra, as coisas acontecem sem ter nenhum conhecimento de francês, ninguém conhecido. Aí dei entrada na documentação, em menos de 3 meses eu estava com o visto no meu passaporte. Maravilha, maravilha. É. Desafios, esse Uhum. foi o maior da minha vida. É. Tá. Perguntei sobre a experiência mais difícil. Agora eu vou perguntar um outro lado que eu acho que pouca gente pergunta quando entrevista um pastor. Houve algum momento engraçado na sua vida, quer como pregador, quer como líder da igreja em geral? Houve um momento engraçado que o irmão olha para trás e começa a rir até hoje? Teve algumas cenas muito interessantes, principalmente na Europa, mais do Ah, que é? no Brasil. Aham. Na Europa, eu tive algumas experiências muito interessantes, tanto com franceses como com portugueses. Com portugueses, tinha algumas coisas que eram hilárias, realmente. Num determinado momento do meu ministério na França, eu fui chamado para organizar uma igreja bilíngue em Bordeaux. O grupo tinha um grupo de portugueses em Bordeaux, tinha tido um missionário, o pastor Antônio Tiago Pereira, que era missionário em Moçambique, e acabou saindo de lá e foi para Portugal, e em Portugal esse grupo convidou-o como missionário para dirigir o grupo em língua portuguesa. Ele não falava francês, foi para lá, foi com a família e ficou algum tempo e me convidou para ir pregar lá em português, esse grupo Bordeaux, e fui. E um missionário americano
que tinha o trabalho em Toulouse, que não é muito longe de Bordeaux, é no sul também. Bordeaux é mais oeste. E aí o pastor Antônio Tiago Pereira me convidou para fazer um trabalho na igreja e esse missionário americano me convidou para fazer um trabalho com imigrantes portugueses em Toulouse. E eu disse para o pastor Tiago, olha, podemos ir juntos. E fomos juntos. Encontramos lá com o missionário e fomos fazer o trabalho. Então, o trabalho primeiro de visitação. E o missionário americano, muito simpático, muito dinâmico, e arrumou alguns endereços de portugueses e nós fomos, os três, o pastor Tiago Pereira, o missionário e eu, visitar algumas famílias. Numa delas, ao bater na porta, nos apresentar, então a senhora, a dona da casa que nos recebeu, disse: não sei se irei, eu tenho que ver com o meu homem, como é o costume os portugueses dizerem, né? É. Meu marido. Então, tenho que ver com o meu homem. E aí, o marido dela estava na cozinha almoçando e ele grita: Maria, deixe-os entrar. E nós entramos, né? Ele estava almoçando e mandou sentar. Então, nos sentamos numa casa, um apartamento simples, num prédio dos prédios construídos para imigrantes, né? E ele pediu para Maria: Maria, traga copos. E aí vieram os copos, um para cada um de nós, e ele colocou nos copos um vinho Bordeaux bem encorpado, bem cheiroso. E o pastor Antônio Tiago Pereira tinha facilidade com o vinho, porque portugueses têm facilidade do uso do vinho, não têm os mesmos problemas que tivemos no Brasil, né? Uhum. E aí o americano não. Aí o americano me pergunta: Monsieur Sourias, du vin? É vinho. É vinho. Do bom. Ele do bom. Só que é um vinho nacional, né, que ele ofereceu. Sim. Vinho francês, mas não É. nacional. E aí o americano disse para ele: desculpa, eu não bebo. E ele falou em francês, o português olhou para mim e eu disse: ele está dizendo que não usa bebida, ele não bebe. Ele disse: pois, vocês vêm à minha casa me convidar para ir na igreja de vocês, na igreja dos protestantes, e não tomam vinho comigo, não tem convite aceito. Não tem, cara. E aí, o que eu faço? Se você não quer tomar tudo, toma um pouquinho, pelo menos, para fazer não ser mal educado. Algumas cenas assim muito interessantes aconteceram e realmente isso fica marcado, né? As questões das culturas tão diferentes, né? É E verdade. do mesmo objetivo, mesma vida, mesmo interesse, no entanto, tendo aí uma dificuldade muito grande com as questões culturais, né? É. Esse é um dos pontos assim muito interessantes. Mas tem um outro também com portugueses. Isso logo no início do meu ministério, na França, eu estava aprendendo francês. Na realidade, eu estudei francês durante pouquíssimo tempo, mas Deus me deu o dom de língua, da língua Da francesa. língua francesa. Como bom batista que sou, recebi o dom da língua francesa. Tanto é que em 3 meses eu comecei o trabalho em francês, depois de ter chegado na França Ó, sem saber francês. Em 5 meses, a igreja estava organizada como igreja, a Igreja de Versailles. amém. Muito bom. Mas, concomitantemente, logo que cheguei, eu procurei saber onde tinha brasileiros
E me disseram, não tem. Brasileiro não conhecemos nenhum aqui. Mas tem um grupo de portugueses, moram em tal lugar assim, assim. E eu fui à procura dos portugueses e os convidei para um estudo bíblico. E esse estudo bíblico foi crescendo em pouco tempo. Um convida o outro e tínhamos um grupo. Não era um grupo enorme, mas para a realidade da França e a realidade dos imigrantes, eram 4 famílias, no total davam umas 20 pessoas, esse grupo constituído, e aí me pediram para celebrar a ceia. Então, ok, vamos celebrar a ceia. Então, mas eu preciso de alguém que se encarregue de preparar, comprar o suco de uva, o sumo, né? Sumo. Comprar o sumo de uva, partir o pão, é assim que a gente faz no Brasil, também é assim que é feito em Portugal, então vamos fazer dessa forma. E alguém, um casal, se prontificou em preparar a ceia para o domingo. Aí chegou no domingo e a pessoa vem e me diz: Ah, pastor, nós temos uma dificuldade. Não, não encontrei sumo de uva. É muito difícil na França, porque aqui é só vinho, né? Sim. Mas eu trouxe uma garrafa de Coca-Cola, porque é da mesma cor. Eu disse, minha irmã, vamos fazer assim, vamos deixar para o domingo que vem, traga a garrafa de vinho. É, traz o vinho mesmo. Vamos fazer com vinho, porque com Coca-Cola não é possível, né? Então, são Exatamente. coisas interessantes, assim, na brincadeira que se leva. É. Há uma prática ministerial hoje muito divulgada, chamada mentoria pastoral. O que o irmão acha de obreiros mais experientes exercerem mentoria pastoral junto aos novos obreiros? Então, eu tenho uma alegria muito grande de falar sobre mentoria, apesar de não gostar muito do nome, Do nome. porque Uhum. mentoria vem com a ideia de mente, né? E a mente tem que ser a mente de Cristo e não a nossa mente. Mas, no contexto, no conjunto, eu uso e tenho assim, uma gratidão muito grande, porque eu tive mentores. Reis Pereira foi um dos meus mentores, que você conheceu muito bem. O outro mentor que eu tive, você de certa forma também, foi Davi Malta do Nascimento. E o principal dos três, por mais não por qualquer tipo de qualidade, mas por quantidade de tempo, foi Elcio Lessa. Então, Elcio Lessa era uma figura completamente diferente Era. da maioria dos pastores, né? As ideias dele, a forma dele tratar determinados assuntos, mas ele foi missionário em Portugal. Não teve nenhuma influência com a minha ida para a França. Não foi ele quem foi Reis Pereira, realmente. Uhum. Mas ele foi missionário em Portugal e eu o admirava e tivemos apesar de eu ter ficado pouco tempo direto em Itacuruçá, Itacuruçá foi sempre a minha igreja de referência no Rio, né? Então, eu estava sempre lá. A Igreja da Liberdade, inicialmente, não tinha templo, não tinha batistério, então eu fazia os batismos em Itacuruçá e sempre tive total, pleno apoio da igreja e do Elcio Lessa. Então, eu acho que mentoria é algo indispensável na vida do jovem pastor para o ministério pastoral. Mas eu diria, talvez você não concorde, que quem mais precisa de mentoria hoje são os pastores mais idosos. Pastores que estão para sair do ministério pastoral da igreja local. Os pastores estão sem saber como fazer isso. Uma boa parte deles, eu não sei o percentual, mas pela experiência que tenho de contato, muitos pastores têm muita dificuldade
em olhar para o dia quando deixarão aquela igreja. Alguns estão sendo pressionados para deixar, isso é natural, não é? Faz parte dos grupos. Outros estão precisando deixar por questão de saúde. E aí eu olho para a realidade dos pastores, e tem alguns pastores que não vou mencionar o nome nem o local, mas conheço um que é mais velho do que eu. Eu estou com 81 anos. Não parece. Não, parece 80 e meio. Então, esse pastor foi pastor de uma igreja. Eu fiquei na minha última igreja, eu só fui pastor de 3 igrejas, na realidade, ao longo da minha vida. 3 igrejas na França, mas digamos que ali era um ministério só, então a igreja de Versailles, ah, a igreja da Liberdade do Rio, em 2 períodos diferentes, mas é a mesma igreja, não é? E Alto da Moca, onde fiquei 33 anos. Esse pastor que eu me refiro, ele passou mais tempo do que o pastor da igreja em que você foi pastor e que você, de alguma forma, o sucedeu, né? Que foi o meu primeiro reitor no seminário, então João Filson Sorém, que ficou 50 anos. Né? Uhum, Esse pastor que eu me refiro ficou um pouco mais do que isso. E saiu sem ter casa própria, uhum, saiu sem ter plano de saúde, saiu sem ter recursos e precisa de ajuda. é, E é inacreditável, é, inacreditável. De quem é o erro, de quem é a falha? Eu diria, foi falta de mentoria. uhum, Lá desde o início, possivelmente, mas ao longo do ministério. E principalmente antes de deixar o ministério da igreja local. Né? Então, eu vejo que os pastores mais jovens precisam de orientação, nem sempre estão interessados em ter esta orientação, é, e nem sempre estão dispostos a pagar o preço de uma mentoria real, que é ter tempo, é ter disponibilidade, é ter a humildade de fazer perguntas, de colocar situações, mas eu vejo e tenho podido, de alguma forma, apoiar alguns pastores jovens, e vejo que isso é uma preocupação que não é de hoje e não é do Brasil. No meu tempo na França, a Federação Protestante da França, que tem a Federação Batista, né, que é Batista, e a Federação Batista se une à Federação Protestante, faz parte na estrutura, na história, no costumeiro eles criaram uma figura do pastor mentor, mas não, não teve êxito, não, não surtiu efeito, como alguém colocado pela denominação para ajudar os jovens pastores. O que funcionava era aquilo que eles criaram lá. Não há seminário batista na França. Tem seminários evangélicos, né? Faculdade Teológica Evangélica. E tem o seminário, o grande seminário protestante, que é tradicional. Mas as igrejas reunidas criaram, então, uma faculdade muito interessante, tem um instituto bíblico e uma faculdade. E os alunos batistas que vão para a faculdade precisam passar para serem admitidos na Federação Batista, precisam passar um tempo no que chamamos de École Pastorale. École Pastorale é uma instituição em que os alunos vêm para os que estão cursando a faculdade teológica para uma imersão batista, digamos. Então, isso funcionou para os jovens,
Durante 2 anos eu fui diretor da escola pastoral, ah, por necessidade do diretor ter saído, ele assumiu o pastorado de uma igreja que nem é da federação, um pastor muito querido, uma sumidade. O pastor Robert Somerville era o diretor da école pastorale, mas ele assumiu o pastorado da Église du Tabernacle, no centro de Paris, e acabou deixando, e aí me foi solicitado, e eu acabei ficando um tempo lá na direção da escola pastoral. Mas participei todo o tempo da escola de formação, que é principalmente para leigos. Não gosto muito da palavra, mas é outra que dá para identificar um pouco o que queremos dizer. Não é? Então, a escola de formação bíblica para líderes das igrejas que não fossem pastor. E Pastor, nosso tempo está acabando, pastor, infelizmente. Puxa vida, com tanta boa história para contar e a gente sem tempo para ouvir, né? Para gravar, pelo menos. Então, vamos deixar o convite para o irmão retornar numa outra ocasião, não é isso? E como temos ainda 2 minutos, o irmão pode se dirigir ao grande auditório que o irmão tem nesta hora. mas você é um grande auditório, né? Sua disponibilidade de tempo, e te agradeço aí o privilégio que me está sendo concedido de participar com você desse momento e espero que Deus abençoe e que possa ser útil aos colegas, tanto os mais antigos como os mais novos, e que possa servir de incentivo, né? Da minha intenção, assim como a sua, é de poder ajudar compartilhar com os colegas as experiências. Fico muito grato e suplico a Deus que abençoe você e cada um que poderá participar desta live. Deus abençoe o irmão na sua aposentadoria, desfrutando aí de boas, de grandes bênçãos, né, que o irmão conseguiu receber de Deus nesse tempo de ministério. Muito obrigado e vai voltar. Ok, Grande abraço. Deus abençoe. Tchau.